Seu desenho está sem volume, achatado, sem volumetria, tá difícil de tirar ele do papel? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como que você vai fazer para os teus personagens ficarem vivos, saindo da folha, com tridimensionalidade. Vamos lá, prepara teu material e vamos para a aula. Tudo que você precisa nessa aula é um lápis, eu vou usar um lápis de cor, e aí eu vou te dar a primeira dica, que é o desenho dinâmico. O que é o desenho dinâmico? Vamos supor que você tem um personagem aqui, bem simples, e ele está tocando violão. Vamos colocar as perninhas dele aqui, e aí você faz esse personagem aqui e coloca um violão na mão dele. Tá? Ou uma guitarra, o que você preferir. Bem solto. E aí você fala, meu personagem está tocando violão. E você faz um bracinho saindo daqui, o bracinho indo para cá, e a mãozinha dele tocando as cordas do violão. E uma outra mãozinha aqui. Ok. O que aconteceu com esse desenho? Ele está frontalizado, ele está desenhado de frente. Apesar da gente ter aqui o violão um pouquinho de lado, ele está simétrico. Tá? Não é um desenho dinâmico. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa ter um bom desenho, um desenho dinâmico. Então eu faço lá o meu mesmo personagem com alegria, tocando aqui, ó, o instrumento dele, bem solto. Vou colocar um ratinho feliz aqui, cantando. Olha lá, ó. Jogar as orelhinhas dele aqui. E poderia ser um rato também, né? Vou colocar aqui para não dizer que é um rato também, mas aqui é o rato dinâmico. A gente vai colocar as perninhas dele aqui, ó. Tá? Ele vai ter uma saia aqui. O braço dele, um bufão, tocando realmente o violão dele. Aqui, as mãozinhas dele, não é o caso de você fazer uma super mãozinha agora, só para a gente se concentrar no volume. E aí tá. Meu personagem tá dinâmico. O que acontece? Ele tem uma linha de ação bem clara aqui, ele tá em perspectiva, né? Ele tá, já o desenho já ajuda, né? Ele já tá numa base boa aqui, tridimensional. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é o desenho dinâmico. Esse desenho divertido, esse desenho que tem vida. Aí, a partir desse desenho, a gente já consegue trabalhar melhor. Aí, o que acontece? A segunda dica para vocês, o estudo de volume. A partir desse esboço, né? Então, lembra sempre de usar a técnica de esboço, e eu sempre uso a técnica do color, que é esse método que eu uso sempre com um lápis vermelho e um lápis azul para fazer os esboços. E aí você vai estudar o quê? As partes. Então, a cabeça é um volume, tem tridimensionalidade. Aí o corpo, se a gente separar, vou separar aqui, vou desencaixar, né? O corpo é um cilindro, o quadril é uma meia esfera, tá? O braço aqui sai um cilindro, dois cilindros, né? O braço e o antebraço. Ele tem toda a direção dele aqui. O outro braço sai para cá e depois já vem para cá com a mãozinha segurando o violão. O violão, essa meia esfera aqui, ó, no caso um bandolim, né? Também tem tridimensionalidade. A gente vê que tem linhas que guiam essa tridimensionalidade. Ela vem, curva e segue reto. Ok? Aqui ela vem um degrau, segue reto. Né? Aqui a gente tem curvas que direcionam o volume. Isso é muito importante, você enxergar dentro do teu esboço, dentro desse desenho primário, né? Inicial,
você enxergar essas linhas de construção, esse volume, ok? Então você faz isso aqui num primeiro momento, você desenha teu personagem, busca por um dinamismo, por um desenho dinâmico do teu personagem, e depois, no segundo ponto aqui, no segundo passo, né, a gente vai fazer o estudo de volume. E aí, por fim, você vai estudar a questão do valor tonal. A próxima etapa é o valor tonal. Porque é o valor tonal que vai definir quantas passagens que você vai fazer. No caso aqui, vamos trabalhar com 5 passagens. 5 passagens. A primeira passagem é a pressão total do lápis. Então você pressiona o lápis totalmente. Aí na segunda passagem você já pressiona ele um pouco menos. Tá? Você vê que eu estou pegando o lápis aqui, mais no meinho dele, e trabalhando com ele bem deitado. A terceira passagem, um tom médio. A quarta passagem, um tom bem claro. E a quinta passagem, o próprio branco do papel. E aqui você vai ter esse degradê com os valores tonais indicados. Vou escurecer um pouquinho mais, você vai regular. E aí você tem aqui, ó, 5, 4, 3, 2 e 1. E aí você vai aplicar isso aqui, ó, no seu personagem. Então, pensando nesse volume aqui, eu vou fazer o degradê nesse personagem. Então eu vou fazer um pedacinho aqui, eu estou vendo aqui que tem uma esfera, e eu vou começar com um tom médio, pensando que a luz vem daqui, da direita. Eu vou começar com um tom médio, sombreando a cabeça do meu personagem. Pensando só na esfera. Esquece o focinho, esquece a orelha, esquece as partes. Vamos sombrear só a cabeça, como se mais nada existisse. Essa é uma maneira de você pensar da luz e sombra mais fácil no primeiro momento. Depois, conforme você pegar a prática, aí você pode trabalhar pensando já nas sombras projetadas, nas luzes rebatidas e em outras partes que compõem a luz e a sombra. Então eu estou concentrando mais a sombra aqui, ó, para poder ter mais luz aqui. Aí esse focinho dele aqui, ó, ele é um cone, certo? E o que acontece? A gente vai ter sombra na parte de baixo do cone e um degradê daqui para cima, indo do ponto 3 aqui, eu vou colocar um nível 3 aqui de valor tonal, indo para o nível 1. Tá? Se você fizer isso no grafite, fica mais fácil para você trabalhar depois com a borracha, né? E daí você, ficou muito escuro aqui. Aí você passa a borracha e corrige, né? Mas eu gosto de trabalhar com lápis de cor porque isso deixa o desenho mais solto, né? Olha lá. Eu já tenho aqui uma primeira luz e sombra do personagem. Aqui ele tem volume, ó. A orelha dele tem volume. Tá? Então o que acontece nessa parte aqui que é côncava? A gente vai ter sombra. Bem simples assim. E aqui eu vou pôr um escurinho bem dentro da orelha aqui, um nível 4 aqui do valor tonal, indo para um degradê meio tom, para já dar volume. Você vê que eu já criei uma área bem escura aqui de valor tonal. Tá? Por enquanto eu não coloquei as sombras projetadas, eu só estou fazendo o personagem. Aqui eu vou colocar o mais forte, o valor 5 aqui, para deixar a boca bem escura. Tá? E aí já começa a destacar o personagem. Aqui a gente tem uma manga que tem esse formato aqui, ó, certo? De cilindro. Então eu venho aqui pensando no cilindro, aí eu penso, não, essa blusa dele, ele tem uma cara mais escura e a blusa dele é mais clara. Então eu vou controlar o valor tonal da blusa para que ela fique toda mais clarinha. Toda mais clarinha. Então eu não vou apertar muito o meu lápis e vou deixar ela bem clarinha. Aí eu tenho o meu bandolim aqui
A gente vai ter uma área mais escura, porque não está pegando a luz na lateral dele. Vou deixar um tom mais escuro. Mas não precisa ser o máximo de escuro, né? Ser um escuro intermediário. Aqui, parte interna do violão. Para questões de contraste, eu vou fazer como se essa área do bandolim fosse branca mesmo, para a gente ter um contraste entre o rato e o bandolim, tá? Isso é uma escolha que você pode fazer de valores tonais, de equilibrar os valores tonais na sua figura. E aqui eu vou colocar essa calça dele, ó, tá por baixo desse saiote aqui, ó. Vou começar a dar um pouco mais de definição no desenho. Olha lá, ó. Aqui tem uma corda amarrando a cintura dele. E tem a blusa dele. E aí eu vou colocar listras. Listras que vão guiar também o nosso olhar para o volume. E que as listras elas seguem o volume da manga. E uma manga bem escura. E aí o que mais? A gente tem essa calça aqui bem escura. Essa calça aqui bem escura. E aí vem os pés do ratinho. Tá? Sem sapato. Pronto. Aí já temos o rato. Agora a gente precisa equilibrar dentro da tabela de valor tonal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escurecer um pouquinho mais aqui a sombra, que a gente chama de borda da sombra. Tá? Só a borda da sombra. E aí eu venho avançando degradê. Aqui na parte de baixo eu vou escurecer um pouquinho. Para quê? Para fazer saltar a bochecha. O focinho dele bem escuro. Sobrancelha, que a gente esqueceu. Aqui na parte interna da boca eu vou deixar clarinho. Posso colocar até uma texturinha, uns pelinhos, para deixar ele um rato mais felpudinho, né? Aquele bigode do rato. E aqui eu vou trabalhar também um pouquinho da borda da sombra. Ok, já está mais equilibrado agora o rato, ele já está com mais volume. Aqui faltou só nossas listras. Aqui um detalhe da corda para a gente ter volume. E aqui a orelha a gente pode complementar com um pouquinho lápis deitado, sempre, né? Para usar a lateral da mina. Eu vou ter um pouquinho do claro aqui, mas eu tenho um detalhe escuro da orelha aqui na definição dela. Olha lá. E a gente já tem um volume legal do personagem. Posso escurecer um pouquinho mais aqui dentro. E agora eu posso trabalhar com algumas sombras projetadas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma sombra projetada da orelha em cima do rosto do personagem. A gente tem um pouco de sombra projetada aqui, ó, do chapeuzinho dele, ó, para fazer a sombra ali no rosto. Eu não pintei o chapeuzinho, vamos pintar ele aqui de escuro. Fazer uma pintura bem sem vergonha aqui, ok? E a gente pode ter um pouquinho de sombra projetada, bandolim no rosto dele, para destacar. Tá? E assim você vai construindo o volume do teu personagem, vai tirando ele, né, do papel, vai deixando ele cada vez mais tridimensional e evitar sempre a frontalidade do personagem. Ok, minha gente? Então vocês viram aí 3 maneiras de você tirar o seu personagem do papel. Primeiro, trabalhar um desenho dinâmico, não trabalhar aquele personagem durinho assim, né? Com os bracinhos
assim, ou atrás da bunda, né? Que deselegante. Aquele personagem durinho, frontal, que não tem vida, né? Se o cara tá tocando violão, ele tá tocando violão assim, ele tá tocando violão assim, ele tá com o violão mais para fora, ele tá ali se divertindo. Então você tem que colocar esse espírito divertido dentro do seu desenho, seguindo a emoção dele. Se ele é um personagem mais sinistro, ele não vai estar tipo, assim, né? Vai estar tipo. Ele vai estar com uma mão para cima, outra para baixo, uma mão mais para frente, outra mais para trás. Ele vai estar lá com a cabeça invertida, né? Desequilibrada. Ele vai ter mais emoção. Então, esse é o primeiro ponto: buscar por um desenho mais dinâmico, mais expressivo, com uma expressão facial legal, com um gestual legal. O segundo ponto é pegar esse desenho, separar ali na folha, aí para o ladinho da folha e fazer o estudo volumétrico. Como é que é a estrutura do braço? Como é que é a estrutura da mão? É uma caixa com cilindros. Como é que eu faço a cabeça? Se é a cabeça de um cara gordinho, se é uma cabeça humana. E aí você vai definir qual que é o volume que compõe o seu personagem. E por último, a gente vai trabalhar a escalinha de valor tonal e aplicar essa escala dentro do volume de cada peça do personagem. Então, se é uma cabeça redonda, como o meu rato, vai ter aquele volume radial, circular, dando volume para a esfera. E aí as partes que compõem, os cones, os cilindros e etc. Né? Os retângulos, né? Os paralelepípedos, enfim, as formas, os sólidos primitivos que compõem esse personagem. Então, espero que essas dicas aí, vocês apliquem elas, tá? Apliquem no desenho de vocês hoje, que vocês já vão sentir diferença no trabalho de vocês. Aproveita, dá uma curtida aí no vídeo, compartilha com os amigos que estão precisando, que também tem dificuldade em colocar volume, em deixar o personagem tridimensional. E se você é novo no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações e a gente se vê na próxima aula.